vocês qual foi o juramento que eu fiz e que nós fazemos ao sermos declarados aspirantes a oficial no Exército ou na Força Aérea e guarda-marinha na Marinha. Tá? É basicamente isso aí, ao ser declarado aspirante oficial, prometo cumprir rigorosamente as ordens dos superiores a quem estiver subordinado. Então, primeiro, respeitar os superiores. Né? Tratar com afeição os irmãos de arma, quer dizer, os pares, ter com bondade os subordinados e dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Quer dizer, esse é o juramento que o militar faz no momento perante a bandeira, que é o símbolo pátrio, na hora da formatura dele. E eu digo aí aos senhores o seguinte, é muito importante, porque às vezes a gente escuta na imprensa, os militares têm que ter o mesmo tratamento do funcionário público, do outro, de lá ou de cá. Não. Nós somos uma carreira, o militar é uma carreira, não é melhor nem pior, é apenas diferente. Não existe nenhuma outra carreira em que o indivíduo prometa dar a vida pela nação. E aí estão ali, a honra da nação, a defesa da pátria, a honra da nação, a integridade e as instituições. E aí nós vamos conversar um pouco mais na frente sobre instituições. A gente escuta falar em golpe militar, golpe de lá, não existe golpe. É um juramento do militar assegurar e defender as instituições da nação, do país. Nessas instituições, incluem-se aí os 3 níveis de poder, os 3 poderes que nós temos, que fazem parte da democracia. Quer dizer, já fazendo uma junção, uma missão que me foi dada para essa apresentação a vocês. Bom, uma vez formado, feito o juramento, nós vamos passar pelos cursos de carreira. Então, o primeiro curso que aparece é ali no nível de capitão, é o curso de aperfeiçoamento de oficiais. O curso de aperfeiçoamento é extremamente ligado mais eu diria, à parte tática do emprego da força. É o aviador falando sobre como os tipos de combate que existem em aviação, ataque ao solo, patrulha aérea de combate, e por aí afora. Assim como o da Marinha o capitão-tenente vai estar aprendendo as táticas de emprego da força dele e o do Exército também. Então, o curso de aperfeiçoamento hoje é dado na ESAO do Exército, é dado para o Exército, inclusive para a Marinha, e a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica, hoje aqui no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, onde também os nossos capitães cursam. Esses cursos são pré-requisitos para promoção a major, que é o primeiro posto de oficial superior. O segundo curso que a gente passa aí já no nível de oficial superior, major, tenente-coronel, é o curso de comando e Estado-Maior. Esse curso aí já entra com mais... a gente aprende a fazer um planejamento melhor, como assessorar melhor um comandante, aí já no nível de estratégias, de política, alguma coisa de política, mas muito de estratégia, do como fazer, e ele é ministrado normalmente pela Escola de Guerra Naval, o pessoal da Marinha, pela Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, aqui no Rio, todas duas aqui no Rio de Janeiro, lá na Praia Vermelha, e pela ECEMAR, Escola de Comando do Estado-Maior da Aeronáutica, aqui no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Cabe ressaltar que a gente tem sempre que buscar uma integração ou uma interoperabilidade entre as 3 Forças Armadas. E, por isso, companheiros da Aeronáutica fazem cursos na Escola do Exército, da Marinha, e cada uma das 3 forças convidam entre si, quer dizer, para que se possa ter uma comunalidade, um entrosamento na hora do emprego real. Quer dizer, nós tivemos aí coisas tristes que aconteceram há pouco tempo atrás, na década de 80, na Guerra das Malvinas, em que aviões da Força Aérea Argentina foram abatidos pela própria antiaérea argentina. Quer dizer, a integração, a interoperabilidade entre as Forças Armadas é importantíssima. Senão, o fogo amigo
pode nos sucumbir. E, por último, o último curso de carreira são os cursos de altos estudos de política e estratégia. Esses cursos são pré-requisitos para a promoção a oficial general. Eles são ministrados pela Escola Superior de Guerra, pela Escola de Guerra Naval, pela Escola de Comando do Estado-Maior do Exército ou pela Escola de Comando do Estado-Maior da Aeronáutica. Cabe ressaltar que neste curso aí já se estuda problemas brasileiros, toda a parte das indústrias, são feitas viagens de estudos com a Fiesp, com a Firjan, com as principais federações de indústria do país, entram-se em contato também com o agrobusiness brasileiro, vamos ouvir os ministros, governadores de estado, em suma, é um curso onde a gente aprende mais de Brasil, das necessidades e principalmente dos problemas que a nossa nação enfrenta. Nós temos aí o emblema das escolas todas, aqui da esquerda para a direita, a Escola Superior de Guerra, a Escola de Guerra Naval, a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, a ECMAR na Aeronáutica, e ali as duas escolas do aperfeiçoamento, né? A Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército e a da Aeronáutica. Por favor. No fluxo de carreira, vamos ver como é que funciona a carreira do oficial nas três forças. De aspirante a capitão, quer dizer, uma vez declarado aspirante ou guarda-marinha na Marinha, essa promoção é por antiguidade. É aquilo que eu falei, antiguidade é posto. E como é que se coloca a antiguidade? É a média geral do curso de formação. Quer dizer, quando você diz assim, ele é 01 de uma turma, ele teve a melhor média e por isso ele é o mais antigo da turma. E assim vai até o último colocado da turma. A promoção de aspirante a capitão, uma vez abrindo vaga, vai na linha, do jeito que estava na fila. O primeiro da fila é promovido. Já de major a coronel, começam a haver promoções por merecimento ou antiguidade. E o merecimento aí já é fruto do que ele vem somando desde o tempo de aspirante, né, nas suas fichas de conceito anual. Quer dizer, anualmente, o militar é avaliado por seu superior. Certo? O superior pega uma ficha, que eu vou dizer para vocês, é uma ficha monstruosa, que vê tudo sobre, não só o desempenho no dia a dia do trabalho, se corta cabelo, se tem o uniforme alinhado, se é respeitoso com as pessoas no meio civil, em suma, é uma avaliação completa daquele indivíduo que está sendo ali avaliado pelo avaliador. E isso, ao longo de 3, 4, 5 anos, 3 ou 4 chefes passaram, quer dizer, ele não fica na mão de uma pessoa só, porque a gente poderia dizer, pô, mas se tiver uma pessoa que não gosta do indivíduo, aí nós vamos ter um erro de halo, talvez afetando algum conceito, mas não. Na realidade, as fichas são consideradas sempre as últimas 12 fichas de conceito emitidas para que se possa fazer um juízo de valor. E a gente vai somando pontos ao longo da carreira. Quer dizer, esses pontos, na aeronáutica chama-se lista de merecimento relativo. Quer dizer, os indivíduos são, aí sim, colocados não por antiguidade, mas por ordem de merecimento, de pontos que foram somando ao longo da carreira. Já para oficial general, além das exigências dos cursos que nós falamos, ele tem que estar na lista de merecimento relativo lá, no top. Para vocês terem uma ideia, a minha turma se formaram 80 oficiais e só 10 chegaram a generais. Então, é na colocação desses pontos que somaram ao longo da carreira, e aí o alto comando da força, que é composto somente pelos generais de 4 estrelas do último posto, né, na Força Aérea é o tenente brigadeiro do ar, no Exército é o general de Exército, ou na Marinha o almirante de esquadra, que forma o almirantado, o alto comando das forças, eles se reúnem e fazem uma lista tríplice que é apresentada ao presidente da República. Mas a promoção é por escolha. O presidente desta lista tríplice escolhe um e promove a general. Certo? Vamos em frente. Quais são as condicionantes constitucionais da vida militar? Está lá na Constituição.
ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Vocês nunca viram greve das Forças Armadas, nem nunca verão. Então, é aquilo que eu falei, não é melhor nem pior, é diferente. Tem que ter um tratamento diferenciado, diferente. Certo? Outra coisa, o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar afiliado a partido político. É proibido se falar de política dentro de quartel, fazer campanha, espalhar santinho, coisa. Isso não existe dentro da nossa cultura da vida militar aqui no Brasil. E outra coisa, dedicação exclusiva. Enquanto nativa, não se pode ter outra atividade que não seja aquela, a não ser ressaltados casos específicos que eu vou citar aqui para vocês. É o médico e o dentista, e que aí a justificativa é que, trabalhando fora, eles crescem profissionalmente e trazem o conhecimento para dentro dos hospitais ou das clínicas odontológicas das Forças Armadas, tá certo? É caso muito específico que é autorizado um militar a ter uma atividade fora da caserna. Eu não consto aí, porque não está a condicionante constitucional, mas que é inerente à carreira do militar, ele não tem lugar fixo para morar. E aí a gente tem que imaginar, a cada 2, 3 anos, sendo transferido de um lugar para o outro, às vezes mudando radicalmente. Se pegar o Exército, por exemplo, eu encontrei senhora de capitão num pelotão de fronteira no Acre, que ela era de Copacabana. Imaginem vocês o choque que uma família dessa não sofre, levando as crianças, local que não tem escola, às vezes a própria esposa. Aliás, eu me lembro, numa viagem que eu fiz aqui a Abrolhos, já como brigadeiro, fui visitar ali o farol de Abrolhos, né, e o destacamento da Marinha. Quando nós chegamos lá, eu com a minha esposa, poxa, parecia que tinha chegado ali o presidente da República. Os caras não deixaram a gente em paz, visitando casa por casa de sargento, eram sargentos. As esposas são as próprias professoras das escolas, dando... Imaginem vocês uma pessoa uma família viver 6 meses isolada do continente, em Abrolhos, por exemplo, cuidando da segurança da nossa Amazônia Azul, do nosso mar territorial, da nossa zona econômica exclusiva. Então, isso não está aí, mas é inerente da carreira do militar. Os filhos, as crianças começam a fazer um amiguinho no colégio, 2 anos depois já muda, já perdeu os amigos todos, já refaz amigo em outro lugar. Quer dizer, é uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Por favor. Bom, qual é a missão constitucional das Forças Armadas? Eu fiz questão de colocar aí, esses literes, o artigo 142, que agora está muito na voga, aí 142, então está aí. O que compete às Forças Armadas? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, que nós falamos ali em cima, sob a autoridade suprema do presidente da República. Quer dizer, o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. E elas, Forças Armadas, destinam-se a quê? A defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um desses poderes, da lei e da ordem. Vamos fazer um pequeno comentáriozinho aqui, que está ali a garantia dos poderes constitucionais. Quer dizer, os poderes constitucionais estão aí, né? O executivo, o legislativo, o judiciário, e um não pode querer sucumbir o outro. Quer dizer, é papel das Forças Armadas assegurar ou garantir essa independência dos 3 poderes. E aí, essas semanas passadas, nós vimos muita discussão, Força Armada, poder. Parece que houve aí alguma decisão lá do Supremo de que as Forças Armadas não são poder moderador, nem nunca foram poder moderador, não é missão das Forças Armadas. Eu diria que elas são poder garantidor da democracia. Fazendo um link, Eduardo, naquilo que você me pediu. Quer dizer, as Forças Armadas estão aí para assegurar, para garantir, né, que os 3 poderes sejam independentes.
e que a democracia possa vicejar cada vez mais rapidamente no nosso país. E ali está, no final, por iniciativa de qualquer desses. Pode ser. As Forças Armadas podem ser convocadas pelo Legislativo, pelo Judiciário ou pelo Executivo. Nós vimos aí, por exemplo, para garantir a lei e a ordem, cansamos de ver aí agora operações de garantia da lei e da ordem, para assegurar a lei e a ordem. Aqui no Rio de Janeiro mesmo tivemos uma intervenção, foi típica desse tipo de emprego das Forças Armadas. Quais são as missões acessórias? Isso aí que é importante a gente conversar um pouco, porque lá é o que está na Constituição. Mas e aí? E o que mais que a gente faz? Vamos começar com missões humanitárias? Vamos falar delas? Ali, ó, na direita de vocês tem o avião Bandeirante, que está à disposição para atender transporte de órgãos para transplante com rapidez, para atender transplante de órgãos ao longo do território nacional. Vamos falar de outras coisas mais. Vamos falar de evacuação aeromédica. É uma pessoa que está necessitando de um atendimento hospitalar num centro mais desassistido e que vai lá, a Força Aérea, pega no avião e leva essa pessoa. Nós vimos agora mesmo o transporte dos brasileiros lá da China aqui para a nossa base aérea de Anápolis, antes do início dessa pandemia aí do coronavírus, e ficaram lá os 14 dias com todo o tratamento dentro da base aérea de Anápolis, até que ficasse comprovado que não estavam infectados e pudessem voltar às suas residências. Quer dizer, isso são missões acessórias, mas que as Forças Armadas cumprem e vêm cumprindo. Nós estamos vendo aí um novo avião que a Força Aérea comprou, da Embraer, o KC-390, transportando material para todo o Brasil aí para atender essa pandemia, levando medicamentos, levando EPIs de hospitais, respiradores e outras coisas nesse sentido. Outra missão acessória são as missões de integração nacional. Talvez, hoje em dia, não se veja tanto, mas se a gente olhar um pouquinho para o passado, por exemplo, da história do Correio Aéreo Nacional, ele foi fator de integração nacional. Desde o tempo do brigadeiro Eduardo Gomes, que é o patrono da nossa Força Aérea, e eu cansei de fazer linhas do Correio Aéreo Nacional. Eu me lembro que eu pousava num DC-3, numa cidadezinha do interior do Piauí, eu operava muito para o Nordeste, Piauí, Maranhão, e a gente dava uma volta em cima da cidade e o povo já correndo para o aeroporto, porque eu estava levando a bordo o médico e o dentista com os medicamentos, porque naquela época, na década de 70, era assim que funcionavam as coisas. Não se tinha o que tem hoje em dia, um pouco mais atendendo a todo o território nacional. Quer dizer, isso era papel de integração. Vou falar uma outra missão que a Força Aérea tem. Não sei se vocês já ouviram falar na Comara, Comissão de Aeroportos da Região Amazônica. Ela existe desde lá do início da nossa força e ela é que abriu os aeroportos, as pistas de pouso na região amazônica, principalmente em cidades onde economicamente não haveria, não justificaria o emprego comercial de aeronaves e de tudo, mas que para a segurança nacional e para assegurar a integração era importante a Força Aérea, o avião está chegando ali. Esse é um papel também que a gente cumpre, né? Outro assunto das Forças Armadas, pesquisa e desenvolvimento. Isso aí as três forças são extremamente dedicadas. A Embraer é uma realidade, né? O nosso complexo, a nossa bolha de desenvolvimento em São José dos Campos, lá com o DCTA da Força Aérea, a ciência e a tecnologia. A Embraer é fruto disso. Lá de 1954, o brigadeiro Casimiro Montenegro teve uma visão de futuro e começou a criar ali o ITA, que os senhores conhecem, que é famosíssimo no país, e que começamos a criar uma massa crítica de engenheiros que veio dar na nossa Embraer, que hoje é um orgulho para nós. Vamos ver na nossa Marinha, estamos aqui agora produzindo um submarino nuclear, um processo muito complicado e complexo, num assunto em que ninguém transfere tecnologia para ninguém, é tecnologia desenvolvida aqui dentro do país pelos pesquisadores da nossa Marinha, e que dentro de alguns anos nós vamos ter o primeiro submarino nuclear produzido aqui no país, em Itaguaí, aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, vejam vocês, mas não se restringe somente ao emprego da força. Eu vou dar um exemplo aqui, o pró-álcool, todo mundo fala no carro a álcool,
nasceu dentro do CTA, na aeronáutica, lá na década de 70, quando começamos a fazer a pesquisa. O primeiro motor a álcool rodou lá. Quer dizer, válvulas cardíacas feitas com fibra de carbono, e que hoje estão servindo de prótese em corações de pessoas, foram desenvolvidas dentro da aeronáutica, lá no Centro de Pesquisa da Aeronáutica, em São José dos Campos. Quer dizer, a pesquisa e desenvolvimento, eu diria assim, lato sensu, em todo sentido, desde que seja interesse da nação. E, por último, a gente fala da proteção ao meio ambiente. Vocês devem estar vendo aí a Força Aérea vira e mexe apagando incêndio lá com 630 lá na Amazônia, para assegurar que não seja causado dano, não só ao meio ambiente, como aos ecossistemas ali de cada região. Então, isso é apenas, eu passei, assim, en passant, se a gente ficar aqui falando de missões acessórias, eu vou falar, por exemplo, ali embaixo, vejam vocês ali, uma missão do Exército no Haiti, é uma missão de manutenção de paz. E há quanto tempo a gente está lá? E essa semana mesmo, a nossa Marinha está lá no Líbano, em Beirute. Graças a Deus o navio não estava no porto e não teve que experimentar aquela explosão que nós ouvimos aí há 3 dias atrás. Quer dizer, missões de manutenção de paz que as nossas Forças Armadas têm participado aí pelo mundo todo há muito tempo. Começamos lá com Suez, tivemos missões de manutenção no Congo, e que foi praticamente uma guerra ali no Congo, e a gente foi lá para poder apaziguar aquilo tudo. Quer dizer, vejam vocês que a gama de missões acessórias é inesgotável. Ela vai de A a Z, por favor. E aí eu quero concluir dizendo o seguinte: o meu juramento não tem data de validade. Hoje eu sou um brigadeiro do ar, veterano, que é a classificação que a Força Aérea coloca para quem já está aposentado, mas o meu juramento não tem data de validade. É aquele juramento que eu fiz, que eu li para vocês e que continua vivo na minha cabeça e no meu coração. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Eu me coloco à disposição agora para a gente conversar, trocar uma ideia, uma figurinha, em suma, para a gente se entrosar um pouco mais. Muito obrigado. Opa, obrigado a você, brigadeiro. Com certeza foi uma ótima palestra. Vamos continuar aqui, não acabamos ainda. Quem tiver dúvidas, perguntas, quiser falar um pouco, pode falar. Fiquem à disposição, fiquem à vontade para abrir o microfone, a câmera, se quiserem. Eu vou começar, vou fazer aqui algumas perguntas. Se alguém quiser falar também, é só abrir o microfone aqui, mandar no chat também. Eu gostaria de saber, brigadeiro, se o senhor poderia falar um pouquinho mais a respeito do patriotismo. Por que ele é importante para a gente, para a nação, para o Brasil? Se o senhor puder falar. Positivo. Vamos começar, então, pelo patriotismo. Às vezes, confundem patriotismo com xenofobismo. Eu não estou falando de xenofobia, vamos falar de patriotismo. Nós estamos passando agora por uma pandemia, que a nação toda está sendo assolada, e que nós descobrimos que nós fomos, aos poucos, perdendo as capacitações aqui dentro do país e que passamos a depender de fontes externas para atendimento a essa pandemia, a nossa sociedade. Esse é um exemplo típico, né? Se nós não tínhamos condições de produzir respiradores, EPIs, máscaras, sequer máscaras para botar nas pessoas, porque era muito mais fácil, muito mais barato, compra dali, compra de cá, sem... Eu não estou aqui para reclamar de onde a gente compra, eu estou para dizer o seguinte: não podemos perder a capacitação no nosso país de maneira nenhuma. Se nós queremos fazer do nosso país um país grande, aliás, nós estamos aí no G8, e se nós estamos no G8, nós temos que buscar uma estatura de ciência, tecnologia e industrial compatível com este país que a gente sonha, que a gente quer colocar lá. Da mesma maneira, Eduardo, e no patriotismo vem as Forças Armadas. Muita gente chega e diz assim: poxa, mas estão comprando aí um caça Gripen do sueco, um valor absurdo. Será que não era melhor botar isso em um outro programa de interesse do governo? Nação nenhuma no mundo será grande se não tiver um poder de contenção, que o americano chama de deterrência, compatível com o tamanho que se quer dessa nação. Ou seja,
Vocês estão vendo aí agora as discussões Estados Unidos e China. Um diz assim, não vem aqui porque eu vou te causar um dano que não vale a pena você correr o risco. Quer dizer, isso é que é importante. Força Armada dá poder, dá estrutura para a diplomacia chegar onde a gente quer. Na realidade, aliás, Clausewitz já dizia, a guerra é a continuação da política por outros meios. A gente não quer chegar nisso. A gente quer apenas dar estatura para o nosso governo ter força de argumentação. E força, quando eu digo, é força mesmo que nós precisamos, a nossa nação. Eu não sei se eu cobri tudo, mas patriotismo é isso que está aí. É amor à pátria, é ética, é moralidade. A gente vê hoje tanta coisa fora do comum no nosso país acontecendo, no meio de pandemia, gente morrendo e gente se locupletando, tirando vantagens e corrupção. Essas são coisas inadmissíveis. Nós temos que colocar as coisas nos devidos lugares. E só de uma maneira a gente chega nisso. Patriotismo e amor àquilo que se faz. Fazer porque tem amor. A gente tem que pensar em ser pago, é honesto eu receber pelo que eu faço. Eu estou com 77 anos e estou trabalhando até hoje. Mas o dinheiro não pode ser meta. O dinheiro tem que ser consequência daquilo que você foi capaz de fazer. Essa é a primeira coisa. A outra coisa importante, nós damos muito valor a um canudo, a um diploma de uma faculdade. Claro que ele tem valor. A gente só terá valor para o país se eu conseguir fazer alguma coisa com aquele diploma que eu ganhei, de bom para o meu país. Se eu produzir, se eu realizar, se eu fizer alguma coisa que seja tangível para o nosso país e para a nossa sociedade. Eu entendo o patriotismo dessa maneira. Abnegação, dedicação. Com certeza, brigadeiro. Aqui no chat mandaram uma pergunta do Patrick Baldin, demolei do meu capítulo aqui. Ele fala, boa noite, senhor Wilson. Parabéns pela palestra. Quais conselhos você dá às pessoas que estão na fase de estudos? Seja para o concurso público militar ou mesmo para os clássicos vestibulares de nossas faculdades públicas? Você me repete de novo, por favor, Eduardo? Claro. Boa noite, senhor Wilson. Parabéns pela palestra. Quais conselhos você dá às pessoas que estão na fase de estudos? Seja para o concurso público militar ou mesmo os clássicos vestibulares de nossas faculdades públicas? Veja você está falando de um assunto que me impressionou muito bem ontem. Ontem eu fui numa missão a Belo Horizonte e eu não conhecia o campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu vou dizer para você o seguinte, espetacular, altíssimo padrão essa Universidade de Minas Gerais, coisa que eu não pensei que existisse aqui pelo nosso país. Eu fui especificamente no laboratório de mecânica, falar com dois professores na área de motores, mas o campus, uma limpeza, uma organização, uma estrutura. O que eu digo para você é o seguinte, você, antes de fazer, como é que eu vou dizer para você? A decisão na sua cabeça, a vida militar tem só uma coisa, o concurso, seja para a AFA, seja lá para a AMAN, seja para a Escola Naval, você tem que primeiro ter vontade. Né? Eu não vou dizer para você que é difícil, como eu falei, ela é diferente, tá certo? Quer dizer, normalmente um menino lá em Barbacena entra com 14 anos. Você tira um menino com 14 anos de casa, ele vai para lá, e eu me lembro disso quando eu cheguei, né? Eram ali 250 coleguinhas, a gente se conhecendo, né? E logicamente que aí entra tudo aquilo, o banzo, saudade de casa, saudade da comida da mamãe, e aí, de um dia para o outro, você começa a ver que, na minha época, por exemplo, 62, né, eu estranhava, aliás, nós todos estranhávamos chegar a gente chama de rancho, no refeitório, e ter que comer de bandeja, porque lá em casa a mamãe botava comida na mesa, tratava a gente muito bem, e aí eu comia de bandeja, era uma bandeja de aço inox. Aí o capitão, que era nosso comandante, que se chamava Baiar, ele percebeu que a gente estava reagindo às bandejas. Aí sabe o que ele fez? Naquele mês que nós chegamos, o famoso Coronel Glenn tinha feito o primeiro voo espacial dos americanos. Tinha feito o primeiro voo orbital, tinha orbitado 10 vezes. Então estava o famoso Coronel Glenn.
E o Coronel Glenn comia na cafeteria dos astronautas de bandeja. Então, ele botou na entrada do restaurante uma fotografia do astronauta comendo de bandeja. E aí ele botava ali, se o astronauta come de bandeja, por que o aluno de Barbacena não quer comer de bandeja? E aí a gente passou a comer de bandeja numa boa, quer dizer, o problema todo, Eduardo, é motivação. E a vida militar tem que ter motivação. Eu era menino, eu era garotinho, 5 anos, e o brigadeiro Eduardo Gomes, naquela época, era candidato a presidente da República. E ele era de Petrópolis, da cidade onde eu nasci, onde a gente morava. E na campanha, ele andava pela rua com aquele bando de gente com ele, né? E quando ele passava na frente da minha casa, a minha mãe me pegava, eu tinha 5 anos, e me botava na janela e dizia, vem ver o brigadeiro passar. E o brigadeiro passava, e eu dizia, poxa, eu quero ser brigadeiro. Eu pensava que brigadeiro era brigador, era como menino, né? Então você vê ali, começou uma motivação, depois eu comecei a me dedicar ao aeromodelismo, comecei a fazer meus aviõezinhos, comecei a voar os aviões. Quer dizer, é uma coisa que entrou na massa do sangue. Para mim, foi tranquilo. Eu fui para Barbacena, cheguei lá, não senti esse... É bem verdade que eu já estudava num colégio interno, quer dizer, eu já tinha aí um ganho adicional, já fui para lá numa boa, eu vi os coleguinhas com saudade de casa, eu já estava totalmente adaptado àquilo ali. Mas o que eu digo é o seguinte, eu acho que o jovem tem que fazer uma avaliação. Se ele, de fato, tiver afim, vale a pena. Ele não vai ser rico, mas ele vai ter dignidade e vai se aposentar com dignidade. Quer dizer, isso é que é importante, né? É ter pendor, é ter amor. Por exemplo, só para dar uma ideia, a minha mãe, no primeiro ano que eu quis prestar concurso para aeronáutica, não queria assinar a autorização. E para eu entrar para a aeronáutica, eu era menor de idade, né? Ela me obrigou a fazer exame para a Marinha. Eu não entrei para a Marinha, né? Porque eu não tinha motivação, né? A minha motivação era a Força Aérea. Aí, no outro ano, um tio meu muito safo chegou para minha mãe e disse assim, se ele não passou para a Marinha, ele não passa para a aeronáutica, assina. Pronto, naquele ano eu fui primeiro colocado no colégio em Petrópolis e entrei para a aeronáutica. Quer dizer, motivação é tudo na vida do jovem. Ele tem que buscar o que motiva ele melhor e aí se dedicar àquilo de corpo e alma. Não sei se eu respondi. Brigadeiro, tem mais uma pergunta do José Rubens de Paiva Reno. Ele faz a pergunta: as são apenas reativas aos fatos, correto? Elas não podem interferir em nenhum problema de relevância nacional se não forem chamadas a participar, é isso? É que está chegando aqui o som um pouco entrecortadozinho. Tenta falar um pouquinho mais devagar. Senhor Wilson, as Forças Armadas as Forças Armadas são apenas reativas aos fatos, correto? Elas não podem interferir em nenhum problema de relevância nacional se não forem chamadas a participar, é isso? Em princípio, sim. Conforme você viu ali na Constituição, né, a comando de um dos 3 poderes, tá certo? Quer dizer, a não ser que seja a defesa da pátria, aí é diferente, tá certo? Aí missões de pronta resposta, mobilização nacional, aí nós já estamos falando outra coisa. Mas no que tange aqui, vamos assim dizer, ao equilíbrio dos 3 poderes, em princípio, sim, tem que ser acionado por um dos 3 poderes. Lógico, a não ser que se chegue a um momento em que se verifique o caos. Isso aconteceu em 64. Né? Em 64 foi exatamente isso. A sociedade foi para a rua e clamou para que as forças... Hoje em dia se diz aqui completamente em verdade do que se passou naquela época. Eu era cadete, eu era menino um pouco mais velho que você, Eduardo. E eu me lembro que estava tendo o famoso comício do João Goulart aqui na Central do Brasil, era uma sexta-feira, eu estava liberado da escola aqui no Campo dos Afonsos e vim de trem até a Central do Brasil. Eu não sabia que estava tendo um comício ali, dos comunistas na época ali, e quando eu desci da Central, eu estava fardado de cadete, quase que eu apanhei. Começaram a gritar, pega a gorila, eu tive que sair correndo. Eu e um coleguinha, para pegar um ônibus, uma lotação que vinha passando em frente da Central para a gente não ser pego ali. Quer dizer, isso levou a sociedade, aí foi a família, né,
a marcha das famílias com Deus pela liberdade, famosa em São Paulo, no Rio, no Brasil todo. Quer dizer, aí houve um clamor popular de que, olha, está um caos, tem alguém que tem que fazer alguma coisa. E foi aí que as Forças Armadas entraram. Eles dizem golpe, de golpe não aconteceu nada. Na realidade, foi a sociedade que exigiu que se tomasse uma atitude. Opa, o mesmo José que falou aqui, fez a pergunta, ele diz, José Rubens de Paiva Reno. Eu servi no 4º Batalhão de Engenharia de Combate em Itajubá, Minas Gerais. Tempo muito bom para a minha formação em muitos aspectos. Gostaria de fazer mais algumas perguntas aqui. Qual o conselho que o senhor daria, com a sua experiência, para que os jovens não percam a esperança no futuro? A fé no futuro? Olha, eu vou lhe dizer o seguinte. A vida, pode parecer que o que eu vou te dizer para você é piegas, mas não é. A vida é feita de sonhos. O homem que não tem um sonho está morto. Então, a primeira coisa que cada um tem que fazer na sua vida é engenheirar um sonho. Vou dar um exemplo para você. Eu, quando saí da Força Aérea, com 38 anos de serviço, parei para pensar e disse, pô, se eu achar que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer na minha vida, eu não sei o que vai ser de mim. Engenhei um novo sonho, ser empresário. E hoje estou aí nessa minha nova carreira, na outra fase da minha vida, tá certo? Então, primeira coisa é ter um sonho, mas um sonho que seja factível, tá certo? Não é um sonho quimeras, não. Um sonho, eu estabeleço um objetivo na minha vida e eu vou buscar isso. Isso é que eu chamo de sonho. Essa é a primeira coisa. Segundo, é que nós temos que dar a mão, nós, quando eu digo nós todos, a sociedade, para a gente fazer desse país o que a gente sonha, o que a gente quer que ele seja. Eu vou dar um exemplo aqui da Coreia do Sul. Em 30 anos, a Coreia do Sul mudou radicalmente o padrão daquele país. Nós podemos fazer isso. Nosso país é forte, nosso país é rico, a nossa sociedade é espetacular, nós temos todas as condições. Eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Acreditar. E cada um dá um pouquinho. E o do somatório sai um todo. Opa, tem mais uma pergunta aqui no chat. Do Teodoro Bedá, demolei do meu capítulo. Ele faz a seguinte pergunta. Boa noite, senhor Wilson. Como se situa a exploração espacial em relação às Forças Armadas? O programa brasileiro tem conexão com a Força Aérea? Maravilhosa essa pergunta dele, porque nós estamos vivendo exatamente isso aqui agora. Bom, primeiro é triste dizer para vocês que, em que pese que o Brasil, aí o CTA, a Aeronáutica, começaram aí desenvolvendo os nossos possíveis veículos lançadores de satélite. Infelizmente, tivemos um acidente trágico lá na base de Alcântara, no Maranhão, em 2003, onde morreram 31 técnicos com a explosão do nosso VLS, e aí houve aquele trauma, a gente ficou um pouco parado no tempo e no espaço, mas agora eu vou dizer para vocês o seguinte. Primeiro, é triste a gente ver que vizinhos nossos estão mais adiantados que a gente na área espacial, na exploração espacial. Vou dar um exemplo, por exemplo, Argentina. A Argentina está dando um show na gente em termos de satélites e de monitoramento do país e de exploração do espaço. Mas, nesse novo governo que nós temos aqui agora, nós tivemos que passar por toda uma reestruturação. Então, primeiro, a nossa Agência Espacial Brasileira, famosa AEB, que é a NASA do Brasil, vamos assim dizer, ela já foi criada lá nos anos 90, mas ela ficava ali num quarto, quinto nível debaixo do presidente da República, e meio que sem poder político de fazer as coisas acontecerem, recebendo input de tudo quanto era lado. Por outro lado, a Força Aérea Brasileira, com toda a área de ciência e tecnologia ali de São José dos Campos, ainda tentando manter, ou vamos dizer, aquecida as mentes dos nossos cientistas, mas sem que a gente chegasse num acordo. Bom, no atual governo, resolveu-se fazer uma reestruturação que eu acho que é a que vai nos levar para o sucesso. Primeira coisa que foi feita pelo governo federal. A AEB agora
ela fica diretamente ligada ao chefe da Casa Civil da Presidência da República. Então, já levamos ela num nível lá, que é já para o nível de levar e decidir. E ela fica também ligada aos dois ministérios, Defesa e Ciência e Tecnologia. Tá certo? Então, o Brasil agora está em fase exatamente nesse momento, Eduardo, onde foi liberado no mês passado, né, um chamamento público de empresas interessadas na exploração do Centro Espacial de Alcântara. Quer dizer, o Brasil agora resolveu pegar o Centro de Alcântara, que nós temos desde lá. Lá ele se chama Centro de Lançamento de Alcântara, claro, que pertence à aeronáutica, é um órgão da aeronáutica. Só que agora nós estamos querendo criar uma outra coisa ali em volta, naquela área que é monstruosa, que vai se chamar CEA, C-E-A, Centro Espacial de Alcântara. O que é um Centro Espacial de Alcântara? É um espaço-porto. Pronto, é um aeroporto para o espaço. Tá certo? E que o Brasil vai buscar pegar parceiros ou vender lançamentos para terceiros aí no mundo que estejam interessados. Aí você vai me perguntar, o Brasil pode fazer isso tranquilamente. Nós estamos debaixo do Equador e nós garantimos uma economia de, no mínimo, 30% de combustível de lançador de qualquer satélite em comparação com qualquer um dos outros donos aí do espaço no mundo, americano, russo, europeu, tá certo? Então, hoje em dia, há, de fato, interesse em empresas virem e pagarem para usar o nosso CEA, fazer o seu lançamento e ir embora. E nós vamos faturar pelo uso do nosso espaço-porto, do nosso aeroporto para o espaço. Essa é a primeira parte. Mas no que tange ao país Brasil, a Força Aérea está agora em fase de licitar o primeiro satélite, que vai ser... Bom, nós já estamos com um satélite de comunicações, que nós lançamos em 2017, e que ele é geoestacionário, e que ele hoje já está provendo tanto comunicações para a área de defesa, como comunicações para a área civil como um todo. Apenas para dar exemplo, nós hoje já temos mais de 20 mil enlaces de internet em escolas da Amazônia e do interior do nosso Nordeste. Quer dizer, nós estamos criando condições, através desse satélite, dessas pessoas terem acesso à tecnologia da informação no mundo. Essa é a primeira coisa. Mas nós estamos agora com um grande projeto em andamento, que é o PESE, que é o Programa da Aeronáutica de Satélites. O primeiro que vai sair agora é um satélite fotográfico, de fotografia, que a gente vive falando, contrabando na fronteira. O Brasil tem 8.500 quilômetros de fronteira seca. E como é que a gente vai fazer a vigilância disso? Quer dizer, através de sensores, através de satélites, tá certo? Através de aeronaves remotamente tripuladas, que também são por satélite, ok? Essa é a primeira coisa. Estamos também, esse ano ainda, iniciando o processo, provavelmente será licitado, para lançamento de um satélite, nós falamos aí do fotográfico, e de mais um satélite de comunicações. Quer dizer, o Brasil, eu acredito que agora nós vamos explorar mais, estamos desenvolvendo os nossos lançadores. O Brasil não vai fazer satélites grandes, nós estamos trabalhando com microsatélites, que hoje em dia a tecnologia nos permite isso, e esse é o nicho que nós pretendemos explorar. Quer dizer, o Centro de Alcântara, ele tanto poderá servir como alguém vir pagar e lançar, como poderá querer pagar para o Brasil lançar para ele. Quer dizer, é basicamente isso aí. Eu não sei se eu consegui cobrir tudo, porque o assunto é muito vasto e muito extenso. Tem uma pergunta aqui, mas eu vou deixá-la para depois, porque tem uma que se relaciona um pouco mais com esse tema que você está falando aí, Brigadeiro. Aqui é pergunta de José Rubens de Paiva Reno. A SpaceX poderia se interessar em utilizar a base de Alcântara? 30% de economia em combustível é um bom negócio. Exatamente, ela já está interessada, tá certo? A primeira coisa que nós tivemos que passar foi por esse acordo que vocês viram ser aprovado. Primeiro nós assinamos, e agora o Congresso aprovou no final do ano, que é o Acordo de Salvaguarda com os americanos.
Não vamos confundir esse acordo com o Brasil se entregou para os americanos e só os americanos vão lançar satélites no Brasil. Não, não é isso. O que é esse acordo que nós assinamos? É o seguinte, como praticamente todos os veículos espaciais produzidos no mundo contêm em seu interior algum componente de origem americana, o Brasil assinou um acordo, é como se fosse um acordo de sigilo, tá certo? De não passar para terceiros informações de nada que fosse de origem americana. Então, esse acordo de salvaguarda nada mais é do que isso. Não é só o americano que vai explorar, todo mundo pode vir, mas que nós vamos respeitar esse acordo de salvaguarda, manter o sigilo daquilo que diz respeito a ele. Tem uma pergunta aqui, Marcos Reis falando. Parabéns pela excelente palestra e iniciativa. A pergunta é, na sua opinião, o que mudou no papel da família nos dias atuais? O que mudou no papel da família? Olha, eu não sei. Logicamente que, com o tempo, né, a sociedade tem que evoluir. Né? Hoje em dia, por exemplo, eu vejo... Eu vou dar um exemplo para você, e olha, que eu já tenho 77 anos, né? As minhas filhas me chamam de você, e eu não vejo nisso nenhum desdouro, nenhum desrespeito, muito pelo contrário, eu vejo proximidade, mas eu nunca chamei minha mãe ou meu pai de você. Quer dizer, a vida mudou, quer dizer, as coisas mudaram, não quer dizer que deixou de haver ética, ou moral, ou respeito. A gente tem que se adequar ao momento que a gente está vivendo. Nós estamos aí nas vias de uma quarta revolução industrial. E a gente continua vendo a empresa falando em desempregados. O emprego vai acabar. Com a inteligência artificial, o indivíduo vai ter que procurar trabalho. Nós estamos vendo aí na pandemia, você trabalha de casa, você faz videoconferência, você não tem que gastar dinheiro em hotel, não tem que viajar para se reunir olho no olho. Quer dizer, você pode fazer tudo pelo que a tecnologia lhe oferece hoje em dia. Então, eu vejo que a família tem que se adequar a essa tecnologia que está aí na nossa mão. Mas se ela, às vezes, complica alguma coisa na nossa vida, por outro lado, ela facilita tremendamente. Aonde a gente já imaginou alguém dizer que vai ter uma vacina em tão pouco tempo como nós vamos ter agora? O que é isso? Né? É exatamente a tecnologia da informação acelerando os processos da sociedade. Nós hoje vemos uma empresa bolar um carro hoje e daqui a 2 anos esse carro está na rua. Na década de 90, levava no mínimo 10 anos para aprovar um carro, fazer um carro sair da prancheta para a realidade. Então, eu acho que nós temos que nos adequar como sociedade, e aí como família, que a família é a célula máter da sociedade, a isso que o mundo de hoje está a nos exigir, sem que percamos a ética. Isso é que é importante. Que tudo seja feito com respeito, com amor, com dedicação. E aí a gente vai embora. Eu acho que é por aí, tá certo? Tem mais uma pergunta aqui. Davi Márcio. Boa noite, Brigadeiro Wilson. É o presidente do conselho do nosso capítulo. E ele diz: muito obrigado pela aula e show de palestras, banho de sabedoria e conhecimento. Sinto falta de patriotismo no Brasil, no geral. Será impressão minha ou esta mistura de povos? Ok, veja, Eduardo, respondendo. De fato, eu sinto falta de patriotismo. Tá? E isso a gente vê no dia a dia. No meu tempo de garoto, cantava-se o hino nacional na escola civil em Petrópolis, toda manhã. Né? Hoje em dia, você raramente vê aí uma solenidade onde se canta o hino nacional, onde se reverencia a nossa bandeira. Quando a bandeira passa na nossa frente, é a nação que está passando na frente da gente. E que a gente tem que olhar para ela com respeito, com amor, com patriotismo, como você falou. Mas eu vou dizer, nós estamos tentando resgatar. Você viu as propagandas do nosso governo aí, Pátria Amada Brasil. Né? Quer dizer, eu acho que tem muito menos política e muito mais tentar acordar a gente
para amar a nossa pátria. A nossa pátria é maravilhosa. Da onde você vê e onde você for, e eu posso dizer de cadeira, porque como aviador, eu conheço qualquer rincão desse país que você falar. Às vezes o cara está falando, lá em Balsas do Maranhão, eu tive em Balsas do Maranhão, tá certo? Lá em Floriano, no Piauí, eu tive em Floriano, no Piauí, Rio Branco, lá no Acre. Tá? Quer dizer, você vê isso, às vezes o cara chega tão destruindo a Amazônia, só um louco que não voou pela Amazônia, que vai acreditar num negócio desse, tá certo? Porque você voa de Belém até o Acre em cima de mato, tá certo? Quer dizer, a gente tem que ter uma noção mais realística do nosso país e do que a gente é. Agora, de fato, falta patriotismo. Na minha época, fazia parte da escola lá, moral e civismo. Tinha uma cadeira de moral e civismo. A gente aprender, e você vai lá na América, hoje em dia, numa high school na América, o aluno sai de lá com carteira de motorista, ele aprende a dirigir na escola, não é numa autoescola, não, é na escola lá, na high school. Ele aprende a votar, ele aprende o que é política. Então, isso é formar um cidadão, né? E eu vejo que a gente, ao longo do tempo, nós fomos nos perdendo aí nisso que está aí, né? Nós não nos preocupamos com o cidadão que vai sair daquela escola. Eu acho que é por aí o caminho que a gente teria que seguir. Né? Meu sobrinho Eduardo. Pode falar, tio. Aqui é o tio Sérgio, da loja União de Cabo Frio, Lorente de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Boa noite a todos aí, boa noite ao Brigadeiro. Eu, na verdade, liguei não para fazer uma pergunta, mas apenas para corroborar o que diz aí o nosso irmão, nosso amigo Brigadeiro Wilson, né? E a Ordem Demolei ajudou muito. Eu tenho um filho no 3º ano da EPICAR, né? Ano que vem, se Deus quiser, indo para a AFA. E a Ordem Demolei foi fundamental para a formação dele, né? Que ele, quando chegasse na EPICAR, pudesse ter já imbuído lá no seu interior uma das velas, né? Que é o patriotismo, as virtudes, né? O companheirismo, ele tem que ter muito, porque isso que o Brigadeiro falou é verdade. Ele sai daqui da casa dele, onde vive com a família, vai viver uma nova família com outros alunos, né? E lá eles acabam formando uma nova família. E lá ele pôde realmente verificar o quão importante a Ordem Demolei foi para ele. Okay? Então, parabéns, Brigadeiro Luiz, parabéns a todos e meus sobrinhos, continuem estudando, corram atrás dos seus sonhos, que vale a pena. Eles estão muito satisfeitos. Ano que vem, se Deus quiser, vai para a AFA. Valeu, boa noite a todos. Boa noite. Tio, tem mais uma pergunta aqui. Moraes fazendo. Boa noite, Brigadeiro. O senhor acredita que a aquisição dos Gripen NG pela FAB foi um bom negócio? Ou acredita que os F-5, por serem caças mais leves, terão maior utilidade para a defesa da hegemonia aérea do Brasil? Ok. Muito obrigado por essa pergunta. Na realidade, o Gripen, primeiro vamos analisar pelo aspecto capacitação do nosso país que a gente vinha falando ali, tá certo? No pacote do sueco estava contido o que mais atendia aos nossos anseios de offset. Offset nada mais é do que uma contrapartida. Quer dizer, se eu comprar de você, o que você vai criar de capacitação no meu país para que eu possa ser independente na manutenção e na fabricação desse avião? Então, o Gripen, hoje em dia, nós temos uma grande quantidade, não é só a Embraer, uma enorme quantidade de empresas brasileiras em São José dos Campos, no ABC, que estão sendo capacitadas para que a gente venha a produzir, a partir de um número X, os Gripens no Brasil. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, uma coisa é produzir aqui componentes. A outra é aprender a desenvolver uma aeronave supersônica.
Nós sabíamos, nós tínhamos a tecnologia com o ANX, que fizemos com o italiano na década de 80, que aprendemos a planejar e a projetar aeronaves a reação mais subsônica. E aí está o resultado do que a Embraer está colocando aí no mundo, dessas aeronaves de transporte aí, top. Embraer hoje é a terceira do mundo. Boeing lá disputando com o Airbus e ela em terceiro. Essa é a primeira coisa. Só que nós não tínhamos condições de aqui partir para projetar um supersônico. Então, esse projeto do Gripen NG, que é a nova geração, NG, New Generation, né? Nós estamos junto com os suecos, planejando, programando e projetando esta aeronave. Eu vou dizer apenas uma coisa. O painel do Gripen, originalmente, hoje em dia, os painéis são aquilo que a gente chama de glass cockpit, com 3 telas. Né? Você, em 3 telas, você tem todas as informações que o piloto precisa. O Brasil inventou um negócio danado. Foi lá pegar do americano, do X-35, que está saindo aí agora, um caça de 5ª geração, e disse, eu quero um painel só, eu quero uma tela só com tudo, não quero 3 telas. E isso foi um desafio. No início houve uma reação dos suecos, não, porque nós não estamos preparados para fazer isso. E aí, numa parceria, empresa brasileira no Rio Grande do Sul, lá, a Aeroeletrônica, participando do desenvolvimento, é uma realidade. Hoje, o Gripen do Brasil, ele tem a nossa tela única no painel, ok? E o que é mais interessante, o sueco gostou tanto que resolveu agora botar no dele também a nossa tela única. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos a capacidade, nós temos a criação, o poder de criar, de inventar. Isso é da nossa natureza do brasileiro. O que a gente precisa é só capacitação do país. Então, eu vejo o Gripen, sim, primeiro, na área de tecnologia, como agregando valor ao país. Como a aeronave de caça, você pode dizer assim, não, mas ele é pequeno, o Brasil é muito grande, mas nós temos aí o KC-390, o avião, o Millennium, que vai dar os abastecimentos em voo para que ele possa ampliar o seu alcance e cumprir com a sua missão em todo o território nacional. Não é política do Brasil projetar poder aéreo ou projetar poder em outros países. Quer dizer, a nossa política é defesa da pátria. E qualquer coisa, qualquer agressão, nós temos que estar preparados para uma pronta resposta. Então, essa é a missão que eu acredito que o Gripen vai cumprir muito bem com o apoio do KC-390, do nosso Millennium, que é o reabastecedor em voo, e não quero parar, nós estamos comprando 36 Gripens, mas a meta são 100 aeronaves, quer dizer, a coisa vai continuar por aí à frente, tá certo? Tem mais pergunta. Opa, quem quer falar? Quem quer falar? Pode falar, tio. Você levantou aqui. Brigadeiro, Coronel Wilton, aqui de Brasília. Diga, Milton. O senhor já falou muito bem sobre a ideia visionária do brigadeiro do Cassimiro Montenegro em formar o CTA, o complexo do CTA. Eu gostaria que o senhor expandisse para nós, eu sei que o pessoal vai gostar muito de saber, do papel do Instituto de Fomento Industrial, do IFI, do CTA, para capacitar as indústrias brasileiras a produzirem, para entrar na indústria aeroespacial, né? E daí os frutos que surgiram, a partir daí veio a Embraer, e aí a Vibraz, e etc. O senhor poderia dar uma expandida nesse assunto aí para nós? Ok. O nosso CTA, que hoje é DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, ele é comandado por um brigadeiro, é um cargo de um brigadeiro, de um tenente brigadeiro, de um 4 estrelas. Né? Hoje está lá um grande brigadeiro de 3 estrelas, ele está interinamente, porque ainda é um major brigadeiro, Potiguara, uma pessoa espetacular, um grande companheiro que a gente tem. E dentro do DCTA, ele é dividido por institutos. Um deles é o ITA, que foi o primeiro que eu falei aqui, onde se formam o nosso recurso humano da ciência e tecnologia.
Mas ali tem um outro instituto, que é o Instituto de Ensaios em Voo, quer dizer, o IEAV, que é aquele que tudo que foi feito pela indústria, que tem que ser homologado eventualmente, vai ter que fazer uma qualificação, tem que fazer ensaios em voo. Ali estão os pilotos de prova da Força Aérea, que fizeram curso, ou seja, nos Estados Unidos ou na França, e hoje, quero dizer para vocês, que o Brasil é o único país, além dos Estados Unidos nas Américas, que tem um curso de piloto de ensaio, de piloto de prova. Então, todas as forças aéreas aqui vizinhas nossas vêm fazer curso com os nossos pilotos aqui em São José dos Campos, no nosso DCTA. Nós é que estamos formando os pilotos de prova da Força Aérea do Chile, da Argentina e dos vizinhos aqui. Bom, isso é uma outra coisa importante. Mas aí tem um outro estudo, que é o Instituto de Estudos Avançados, é o outro instituto de lá, do DCTA. Esse cuida das coisas mais avançadas. Por exemplo, esse ano vocês deverão ouvir que tem um veículo hipersônico que vai estar voando e que o Brasil, o DCTA, está aí há 10 anos no desenvolvimento desse veículo. Eu estou falando de 6 vezes a velocidade do som. E que o brasileiro, metido a besta, está acabando lá de fazer, e esse ano, até o fim do ano, vocês vão ver a notícia desse veículo voando. Esse é um dos trabalhos do IEAV. E, por último, o IFI, que ele me pediu para falar, que é o Instituto de Fomento Industrial. Esse é muito importante, porque o que ele faz? A Força Aérea se ressente de um componente X. Nós precisamos desenvolver, por exemplo, um sistema de navegação comercial. Aí o que vamos fazer? E faz uma procura em quais as empresas que poderiam ter a capacitação para desenvolver, conjuntamente com essas empresas. Ele trabalha no desenvolvimento do item, né? Faz-se protótipo, e aí depois compete também ao fomento industrial fazer a homologação desse produto, porque tudo que é aeronáutico envolve uma responsabilidade civil, voando em cima de cidades, de tudo. Então, ele envolve uma homologação, uma certificação, uma qualificação na aeronave, e aí é um trabalho do ensaios em voo, que eu falei para vocês, e aí eu boto debaixo do avião e vou começar a fazer aqueles ensaios todos. Depois de homologado, o IFI faz o primeiro contrato do lote inicial, e uma vez comprovado o produto como verdadeiro, como aceitável, aí ele passa para a área de logística da Força Aérea, passa a fazer as compras naturalmente para recompletar o seu estoque e as suas necessidades. Então, na realidade, ali o CTA é um órgão que vale a pena alguém, se tiver a oportunidade, pedir para fazer uma visita ali, porque ali é primeiro mundo dentro do Brasil. Eu não sei se eu respondi, Vieira. Perfeitamente. E se o senhor tiver paciência para tolerar a minha impertinência de sempre, o senhor podia falar um pouquinho da Avibraz, que também é um spin-off, né? É um derivado da Embraer. Exatamente, a Avibraz, ela é uma empresa dessas que está ali em São José dos Campos e que hoje, diante desse problema todo que nós passamos, porque nós passamos a um determinado momento a privilegiar o comprar de lá de fora. Aí é mais barato comprar lá fora. Para que eu vou comprar aqui? E aí é que vem uma discussão que nós estamos passando hoje. Eu estou falando com vocês aqui. Hoje eu sou vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Defesa do Brasil. Tá certo? Então, no sindicato, essa é a nossa briga hoje. Eu vou comprar de lá de fora, é mais barato, mas é injusto. Por que é injusto? Porque quando eu compro de lá de fora, a empresa que vende para cá é isenta de imposto. E se eu comprar da empresa aqui no Brasil, ela paga só de ICMS, por exemplo, em São Paulo, 35%, dependendo do item que eu estou comprando. Isso é injusto, não é um tratamento isonômico. E eu estou dando emprego para brasileiro aqui, vou comprar de lá de fora. Isso é logo um raciocínio imediato. Mas vamos para os raciocínios estratégicos. No dia que eu precisar do emprego real da minha força, se eu não tiver capacidade no país, aconteceu nas Malvinas, aqui com a Argentina, fecharam-se as portas da Europa e dos Estados Unidos, e eles ficaram sem o apoio que precisavam. Então, na realidade, nós temos que criar capacidade de mobilização nacional. Não é mobilizar, mas é o preparo da mobilização para num caso de necessidade. Eu diria que investir em defesa
é como a gente pagar a pólice de seguro do nosso carro. É o seguro da sociedade, é a garantia de poder trabalhar em paz e de poder saber que vai voltar para casa todo dia. É por aí o caminho. Opa, Brigadeiro, tem mais uma pergunta aqui. Pois não? Isso. Na sua opinião, o governo atual está fazendo um bom trabalho para resgatar os valores do patriotismo e patriotismo? O que mais pode ser feito para resgatar a formação do patriotismo e família? Respondendo diretamente, eu acho que o nosso governo atual está buscando cuidar do nosso país com amor à pátria, com patriotismo. Nós podemos ver aí, com qualquer crítica que se vê, você liga a televisão, você só vê crítica, porque, na realidade, está se mexendo com interesses. Mas vamos pegar aqui, vou botar aqui os pontos nos is. Nós hoje temos um time de ministros técnicos, não são políticos, tá certo? Aonde você vê um técnico que entende daquele negócio, tá certo? Se você pegar na ciência e tecnologia, nas minas de energia, lá a nossa ministra Tereza Cristina está dando um banho aí em termos de capacidade do agrobusiness brasileiro. Aonde a gente for, a gente vai encontrar um técnico. Aí vem a imprensa e bate, nós estamos há 3 meses sem um ministro da Saúde. Esse ministro da Saúde aí está sendo elogiado, o nosso ministro interino, que é um general, e tem outra coisa. Para ser ministro de saúde não tem que ser médico. Nós tivemos aí, em governos passados, ministros de saúde que eram políticos e que não eram médicos. Por que agora, só por ser um militar, não pode ser um ministro da saúde? É um homem que entende profundamente de logística, é um master de logística, haja vista que tiveram problemas lá no Rio Grande do Sul de atender com medicamentos. Em 2 dias, ele botou o caminhão do Exército indo ao Uruguai, trazendo e atendendo aos hospitais lá. Quer dizer, o ministro tem que saber de gestão. E o que se busca hoje é uma gestão centralizada, uma execução descentralizada. Então, existe patriotismo, haja vista aí o slogan do governo, a gente pode ver que é o Brasil acima de tudo, tá certo? Essa é a primeira coisa. E as pessoas que estão encarregadas de cumprir os seus papéis como ministros são extremamente técnicos. Vamos pegar, por exemplo, o nosso AIS aí da economia, o nosso ministro Paulo Guedes. Deu um banho, se você comparar, logicamente, do tamanho do Brasil com o resto do mundo, durante essa pandemia. O Brasil chegou a atender 80 milhões de pessoas com esse auxílio governamental. Esse dinheiro foi para onde? Para o consumo. Porque era gente que precisava comer, gente que precisava gastar dinheiro no dia a dia. E esse dinheiro manteve a economia do Brasil girando com toda essa pandemia que nós estamos enfrentando hoje em dia. E aí a gente vê começar, a Bolsa já passou dos 110 mil pontos, não sei o quê. Isso aí é gente capaz, é gente que tem condições. O importante é acreditar, persistir. Não é de um dia para o outro que a gente vai mudar uma cultura nesse país. É ali, água mole e pedra dura. Temos que ir ali na batalha. Só para dar uma ideia para vocês, eu vou citar aqui, sem citar nomes, logicamente, só um que vocês vão saber quem é. Numa visita do sindicato lá ao governo, o presidente pediu para um dos nossos diretores sentar na cadeira dele. Aí, esse cara, presidente, eu não vou sentar na cadeira do presidente. Quem sou eu para sentar? Não, senta aí. Aí ele sentou. Ele disse assim, e aí, o que você está achando? Não, a cadeira é bacana. Ele disse, mas você não viu o assento dela. O assento dela é de criptonita. Quando eu estou em pé, eu sou um super-homem. Quando eu sento, eu não consigo fazer nada. Então é isso. É isso que nós estamos vivendo hoje em dia. Nós temos que tirar a criptonita da cadeira dele. Essa é a mensagem que eu acho que tem que ficar para a gente. Tem mais uma pergunta aqui. Francisco Nunes Pinto da Silva. Demolido meu capítulo também. Brigadeiro, parabéns pela palestra brilhante. Uma pergunta básica, mas em que muitas vezes causa confusão. Qual a diferença entre patriotismo e nacionalismo? Eu acho que a coisa é muito mais semântica, né? Tá certo? Bom, o patriotismo não vem só... Eu diria que seria... Porque o nacionalismo, ele pode... O patriotismo é o que nós falamos aqui, amor à pátria, dedicação,
fazer com que as coisas aconteçam para o crescimento da pátria como um todo. O nacionalismo, ele pode ter algumas conotações. Eu tenho medo do nacionalismo por ligação com política, está entendendo? Eu acho que o patriotismo é mais puro, é mais cristalino. É porque nacionalismo, você vê aí várias organizações com o nome de nacionalista, você vai olhar do lado, não tem nada a ver de interesse da nação. Né? Então, eu prefiro o patriotismo, aquele que se dedica com amor às coisas da pátria e à sua sociedade. Tem outra pergunta aqui. José Rubens de Paiva Reno. Brigadeiro Wilson, o que o senhor pode nos dizer da negociação Boeing e Embraer? Foi mal feita? Temos opção? Na realidade, essa negociação talvez aconteceu, logicamente que não se podia prever a pandemia que nos assola aí desde o início do ano, e ela aconteceu primeiro. Logo depois veio a pandemia. E também já enfrentava a Boeing o problema com o 737 MAX, tá certo? Quer dizer, aquele avião criou um problema seríssimo para a Boeing, ela está tendo um prejuízo monstruoso. Eu mesmo viajei aqui no Brasil em aviões que a Boeing era obrigada a emprestar de graça para a Gol, porque ela não tinha podido entregar o 737 MAX, que estava com aquele problema daqueles acidentes loucos que aconteceram por aí afora, e que agora o avião começa a entrar de novo em todos os ensaios que o FAA lá nos Estados Unidos está exigindo que seja feito. Então, eu acho que aí existe uma coisa, apareceu um problema muito sério para a Boeing, que veio a complicar, talvez, a saúde financeira da Boeing, inclusive fala assim, é possível a ajuda do governo americano à Boeing, e no meio em que já tinha se assinado e tinha um tempo para a Boeing decidir, quando ela aí resolveu declinar, vamos dizer assim, desse acordo. Eu vou dizer para você o seguinte, aí está falando o brasileiro, o patriota, tá certo? Eu acho que no futuro vai ser melhor para nós, como um todo, para o país, tá vendo? Porque estava dando uma sensação de que quando a gente consegue fazer alguma coisa de sucesso no mundo, alguém de lá de fora vem aqui, compra e leva. Entendeu? Quer dizer, isso eu estou dizendo para você, minha pessoal, meu pensamento pessoal. Então, eu acho que a Boeing, a Embraer vai conseguir passar dessa situação difícil. Aliás, já há aí negociações de financiamento do BNDES, auxiliar a Embraer nessa fase, agora em que a Boeing sai fora, e a gente vai continuar forte e vamos continuar com a Embraer aqui dentro de casa. Tem mais uma pergunta aqui, do João Fernandes. Eu vou ler no capítulo. Ele pergunta: ao senhor Brigadeiro Wilson Romão, meus parabéns pela excelente palestra. Agradeço também pela incrível oportunidade dada ao nosso capítulo em ter este momento justamente pelo patriotismo ser um de nossos pilares principais. Pergunta: diante da atual situação vivida pelo país, em que boa parte dos jovens mal sabe o hino nacional e muito se glorifica outros países, quais seriam as soluções para acender o patriotismo nos jovens e a paixão pelo Brasil que se perdeu ao longo do tempo? Bom, a primeira coisa a se fazer é já pegar logo no iniciozinho da vida nas escolas e a gente começar a voltar com esse sentimento de patriotismo, de respeito ao próximo. E quando a gente fala de patriotismo, né, e você vê o dia a dia, talvez quem está numa cidade menor não veja, mas eu aqui no Rio de Janeiro, no trânsito que você está, numa fila de banco para pagar uma coisa, de supermercado, e você vê que o brasileiro, de uma maneira geral, não é nem só ligado ao patriotismo, perdeu um quê do respeito ao próximo, ele passou a achar que ele é um ser que ocupa um espaço e que os outros não têm nada a ver. Quer dizer, eu acho que tem que haver um pouco mais de interação pessoa a pessoa, tenta se colocar no lugar do outro que está ali do seu lado, em suma, empatia que nós perdemos ao longo do tempo. Então, essa é a primeira coisa. A outra é pegar as criancinhas desde pequeno e começar como eu fiz lá no colégio da Dona Didinha, na minha época lá, o Chapeuzinho Vermelho, eu com 7 anos cantando o hino nacional, Dia da Bandeira, Dia da Independência,
Entendeu? Quer dizer, são coisas importantes que trazem o sentimento de pátria para a gente e que nós fomos perdendo ao longo do tempo. A nossa história tem que ser muito bem explorada. Por exemplo, quem não adora ver um filme de Bang Bang? Né? O que foi o Bang Bang lá, o faroeste nos Estados Unidos? Foi uma parte épica da história daquele país do caminho para o oeste. Por que a gente não faz filme daqui, por exemplo, das entradas e bandeiras? Alguém já parou para pensar o que eram aqueles bandeirantes aqui, quando entraram lá para o interior do nosso país? Será que não daria muita coisa linda para a gente ver aí no meio do caminho? E esse país crescendo e empurrando ele para frente, estava ali o Tratado de Tordesilhas, os portugueses vivos para diabo, ali naquele período de 1580 a 1640, que o rei de Espanha se tornou rei de Portugal, né? Ele era o rei dos dois países. Os portugueses começaram a entrar para dentro de Tordesilhas, o espanhol ia lá e reclamava com o rei: pô, o português entrou na nossa área. O rei chamava o português e dizia: meu rei, é tudo seu. Para que reclamar? E bota marco, e bota marco. E aí virou esse país que nós temos hoje em dia. E isso é que nós tínhamos que explorar, esse amor, essa busca de se tentar conseguir o país que nós conseguimos construir. Eu acho que é por aí o caminho. Agora, o jovem de hoje, por exemplo, Eduardo, aí a gente já está passando. Nós temos que fazer um trabalho das universidades, tá certo? Por exemplo, o esporte. Eu vejo o esporte como uma maneira muito importante da comunicação e de um respeitar o outro. Eu acho isso espetacular, quer dizer, explorar mais essas atividades esportivas, principalmente coletivas. Eu acho que é por aí que eu vejo. Opa, que Patrick Baldin, demolei do meu capítulo, também escreveu aqui nos comentários, é o seguinte: acho que não necessariamente a crítica à exclusividade do momento atual, mas com a inclusão digital ela vem sendo amplificada. O problema é muita gente que critica e não age, independente de concordar ou discordar no que estamos passando. Agora o irmão Henrico Manso, capítulo de Amparo, quer fazer uma pergunta aqui. Boa noite a todos, é um prazer, brigadeiro, muito obrigado aí pela palestra, realmente muito boa. É um tema muito necessário para a gente, né? Ainda mais na sociedade que a gente vive hoje. E eu queria fazer um comentário primeiro e aí depois fazer uma pergunta. O Boeing 737 MAX deu muito problema, mas agora, acho que foi mês passado, retomaram os testes com esse avião para eles recolocarem no mercado. Os testes até agora deram um bom resultado, né? E é isso que a gente espera, porque, por exemplo, a Boeing tem vários 737 MAX que, enfim, é um avião à parte. E a situação da Boeing no mercado também está cada vez ficando mais fraca, porque teve essa situação com o 737 MAX, eles anunciaram a parada na fabricação do 747, né, que foi um sucesso e ainda é um sucesso. Enquanto isso, a Airbus quer expandir, mas não sabe para onde. O A380, na minha visão, foi um fracasso. A Embraer é uma empresa muito capacitada, mas, por sua vez, brasileira e não consegue expandir muito, tem suas dificuldades. Então, eu queria saber, né, até aproveitando a deixa, o que o senhor espera do mercado da aviação no sentido de fabricação de avião. E também queria perguntar se o senhor acha que uma força armada de um país é algo essencial para o desenvolvimento do próprio país, porque a gente vê Estados Unidos que investe muito no exército, na marinha, enfim, tem suas forças especiais, tem a NASA, a Rússia também, que por sua vez investe bastante. Então, o Bolsonaro, sendo um capitão do exército, eu particularmente esperava um grande investimento dele nas Forças Armadas. Até agora a gente não viu muita coisa. E queria saber do senhor o que o senhor pensa a respeito. E muito obrigado desde já. Ok. Muito obrigado pela sua pergunta, Henrico. Primeiro, com relação aos ensaios que o FAA está fazendo com o 737 MAX, é aquele que você falou. As coisas estão caminhando, mas é longo, demora.
né, até que saia o certificado de homologação. Quer dizer, a Boeing ali agora, como apresentou um problema, os testes vão ser, eu conheço aqueles caras ali, vai nos detalhes até poder deixar isso sair para o mundo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que é a ligação que você fez aí, indústria, produção de aeronaves. Você falou da paralisação do 747, paralisou também lá na Europa o Airbus 380, que é o grandalhão, né? E aí eu começo a ver agora, nós falamos aqui de quarta revolução industrial, nós falamos de tecnologia da informação, inteligência artificial e falamos de pandemia. A pandemia, para mim, num primeiro approach, eu acho que ela vai ser muito comprometedora para a aviação comercial pós-pandemia. Eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui e que o mundo todo está fazendo, vai se viajar muito menos de negócio, porque quem mantém as empresas voando são empresas, são negócios. Turismo é pouquinho. Então, eu acredito que a aviação comercial pós-pandemia, ela vai ter que se reengenheirar, se reestruturar em função dessa nova realidade que o mundo vai enfrentar vis-à-vis a tecnologia que está disponível. Eu, por exemplo, fazia 2, 3 viagens por mês para São Paulo, agora vou fazer por televisão. A tecnologia está aí, está disponível, vou conversar com os caras, a gente olho no olho do mesmo jeito, entendeu? Então, eu vejo que vai haver aí alguma coisa diminuindo. A gente já vê aí a nossa TAM, por exemplo, pedindo recuperação judicial, já despedindo pilotos, e é por aí. A coisa vai ser mais ou menos assim, quer dizer, vamos esperar o balanço da Roseiro, que está caindo rosa ainda. Quando parar de cair rosa, vamos ver como é que vai ficar a coisa para se acertar aí. Mas isso é o que eu antevejo. E a nossa Embraer, com esse avião, com o KC-390, e com os aviões na classe que ela explora, ela hoje é imbatível no mundo. A gente não pode querer partir para coisa grande. Coisa grande nós vamos levar, aí é briga de cachorro grande, é filho de carinho no feijão com arroz que a gente está fazendo, e eu acho que ela tem condições de continuar ocupando o seu espaço. Sim, lá mesmo surgiu um boato esses dias que a Azul estava querendo comprar, enfim, um monte de coisa. Agora, a Embraer é exatamente o que o senhor falou. O avião maior que a Embraer produz é o 195, né, que a Azul usa bastante. Então, sei lá, avião no porte de Boeing, de um 737, de um 767, por exemplo, é uma outra discussão. E realmente, dentro do que a Embraer propõe, é uma fabricante muito boa. Porém, se ela quiser explorar mais, se quiser dar uma expandida maior, que eu acho difícil de acontecer, mas se for acontecer, ela vai encontrar um caminho difícil, ainda mais num país que a gente vive. E eu prestei a prova da Epicar já, no ano de 2018. 2018 eu prestei a prova da Epicar. Queria ter entrado, eu quero ser piloto de avião, né? E gostaria de ser da aeronáutica, mas como eu não consegui passar, matemática é um fraco, é um ponto fraco meu, eu acabei não conseguindo estar dentro. Mas muito obrigado aí pela palestra. E se o senhor também conseguir me responder, por favor, a respeito do governo investir em Força Armada, porque é uma coisa que eu penso bastante e gostaria que o Brasil tivesse um investimento maior nas Forças Armadas. Porque o Exército, por exemplo, ele fabricou bastante hidroxicloroquina agora, né? Então, se a gente tivesse um investimento maior, aí, quem sabe, o Brasil não conseguiria dar uns passinhos à frente. Obrigado. A primeira coisa, só para complementar, então, Henrico, primeiro, o orçamento das Forças Armadas, este ano, não teve nenhum contingenciamento, e o dinheiro que as Forças Armadas gastaram, por exemplo, a hidroxicloroquina que você falou, foi dotação adicional. Quer dizer, não foi do orçamento das Forças Armadas nenhum desses missões que nós fizemos em proveito da pandemia, ok? Então, está preservado, e daí que eu falei, vai sair a licitação de Alcântara, vai sair o satélite, vai sair
o Gripen nós estamos pagando da maneira certa, os helicópteros três forças, o submarino nuclear, está tudo andando. Não houve, pela primeira vez, nós não temos um contingenciamento no orçamento das três Forças Armadas. Claro que a gente quer aumentar ainda um pouco mais, mas isso tem que ir à medida que a economia cresce. Quer dizer, não adianta a gente querer aumentar a participação do orçamento das forças no PIB. Tem que fazer o PIB crescer para ele continuar subindo junto com o PIB. Entendi. Então, essa movimentação aí já está acontecendo aos poucos, mas está... Afirmativo. Certinho. Então, muito obrigado. Deus abençoe. Até mais. Obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui, brigadeiro. Assim, como o senhor enxerga esses comentários de que existem movimentos coordenados vindo de países socialistas para desestabilizar países capitalistas? Existe um fundo de verdade nisso? Seria uma continuação da Guerra Fria na forma de soft power? Veja você, eu não conheço esse assunto profundamente, quer dizer, eu até não gostaria nem de arriscar a entrar sequer nesse comentário, mas eu diria o seguinte: a gente está vendo aí agora uma nova bipolaridade aparecendo. Estados Unidos, China, tá certo? Quer dizer, a Rússia deixou de ser o outro lado da balança e está aparecendo a China aí. Aí é a frota marítima dos Estados Unidos fazendo exercício lá perto do mar da China, é a China mostrando que ela tem o poderio necessário. Isso é o que a gente está vendo que está acontecendo. Quer dizer, eu acho que é muito mais para mostrar poder, né, do que uma interferir politicamente na outra. É lógico que o americano agora já começou a tirar empresas de lá, o japonês começou a tirar empresas, porque descobriram que estavam todos na mão, né, da China. Né? E nessa pandemia, ela serviu para a gente repensar globalização. Eu acho que globalização tem que ter seus critérios, né? Porque senão vai ter um só vendendo e o resto do mundo todo comprando dele. Então, eu acho que é isso que nós vamos viver aí nesse tempo que vai passar os próximos anos. Com certeza. Aqui tem mais uma pergunta, José Rubens de Paiva Reno. Minha última pergunta. Como o senhor vê a Elbras, Airbus Helicopter, no cenário comercial do mundo? Veja, a Elbras é uma empresa bem sólida, né? Até porque ela hoje faz parte do grupo Airbus, como você disse. Ela vem produzindo os helicópteros naturalmente, inclusive os que as três Forças Armadas compraram, que é o 725, que é um helicóptero top, né? O Caracal, e que vem sendo entregue às três Forças Armadas muito bem. Né? Eu vejo ela como uma empresa de futuro, né, aqui na região. Até porque o objetivo dela é atender a nossa região aqui, América Latina. Eu vejo que ela é uma empresa que tem futuro, até porque o governo de Minas é sócio, né, da Elbras. Não sei se vocês sabem, mas, se não me engano, 20% da Elbras pertence ao governo de Minas. Então, é uma empresa que tem o Estado ali participando acionariamente dela. Certo. Opa, pode falar. Quem abriu o microfone aí para fazer um comentário? Ninguém? O brigadeiro Romão me permite uma pergunta? Pois não? Wilson, eu fiquei muito interessado por esses cursos que você falou que a ESEG dá sobre política. Eles são abertos também à sociedade civil ou só para a formação de oficiais generais? O curso da Escola Superior de Guerra, que a Escola Superior de Guerra, Júlio, ela se subordina diretamente ao Ministério da Defesa. Ele é aberto para toda a sociedade. Lá nós temos políticos, deputados, senadores, juízes, advogados, médicos, padres. É aberto para a sociedade. Os cursos da escola, o curso, ele chama-se Curso Superior de Política e Estratégia. Tá? Então, ele é aberto para toda a sociedade. E
Aí é mediante concurso vestibular, como se fosse um mestrado, um doutorado, né? É isso aí. Eu posso até, depois, se for interesse, enviar para você quais são as condições para se pleitear, fazer o CAEP lá, Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia. É interessante dizer que isso lá no passado, ainda no tempo dos governos militares, no governo do presidente Médici, a Copa do Mundo de 1970 nasceu nos bancos da época. Uhum. Televisão a cores nasceu lá dentro. É importantíssimo porque a gente possa ter instrumentos para combate ao grancismo cultural, né? A gente ter acesso ao combate à desinformação, né? Muito importante um curso como esse. E é interessante, Júlio, que a gente vê hoje no dia a dia uma crítica muito grande ao número de militares, que são pouquíssimos no governo, se você comparar com o todo, no governo do federal hoje. Mas se você vê, esses homens estão lá, são homens que passaram por esses cursos todos, não é? Lá tem gente que a sociedade pagou, bancou para treinar. Na realidade, somos nós que estamos pagando para cada uma dessas cabeças chegar onde chegar. Exatamente. Concordo em gênero, número e grau. Eu tenho mais uma pergunta aqui, brigadeiro. Sim. A respeito do projeto das fake news que está passando no Congresso agora, eu gostaria de saber o que as Forças Armadas pensam disso, os militares, se tem alguma discussão, se isso aí seria uma restrição à liberdade de expressão, à democracia, algo do tipo. Olha, Eduardo, as Forças Armadas não estão opinando e não estão se posicionando nesse sentido. Esse é o papel delas. O papel delas é ficar lá cumprindo a missão e a comando de um dos três poderes. Então, essa é que é a missão delas. Elas não discutem esse assunto. Com certeza. Alguém teria mais alguma pergunta? Gostaria de abrir o microfone aqui, mandar no chat. Se não, eu gostaria de já começar a agradecer o brigadeiro. Uma oportunidade única para todos, foi muito legal, muito interessante. Foram tratados bastante temas importantes aqui hoje. Creio que foi, com certeza, muito bom para todos. O capítulo Nascendo das Sete Virtudes está à disposição do senhor, brigadeiro. Caso o senhor queira vir fazer, sei lá, visitar a gente, ou algo do tipo. E também gostaria, eu não falo só por mim, eu falo por todos os irmãos do capítulo, falo pelos tios, os demolês, as tias, os demais convidados, todos que estão aqui presentes. Tenho certeza que foi uma palestra muito proveitosa para todos. Muito obrigado, brigadeiro. Ok, Eduardo, eu agradeço. Para mim foi uma honra ter podido passar um pouco daquilo que eu consegui amealhar aí ao longo dos meus 38 anos de Força Aérea. E me sinto muito, muito feliz, porque me lembro do meu pai, que era irmão de vocês, né, e de alguma maneira eu me sinto um parente, e de ter podido passar essa noite aqui junto com vocês, e estou à disposição no que for necessário no futuro. Muito obrigado, uma boa noite para todos vocês. Foi uma honra para mim vocês terem me dado esse tempo para a gente trocar essas informações muito importantes para nós. Boa noite. Foi uma honra para nós também. Gostaria de agradecer. Obrigado. Muito obrigado, brigadeiro. Tchau, boa noite. Obrigado a você. Boa noite. Todos, vamos encerrar agora, então. Tchau. Pode tirar. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos.